Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Então eu tenho dado um freio, colocado um freio na minha impulsividade, mas eu não fujo do conflito. Toda vez que as minhas emoções, que a minha vida emocional quer me dar um recado por meio dos conflitos, eu recebo na sala de estar, na sala principal da minha vida, ou em todos os conflitos e vou ouvi-los um a um. Conflito no trabalho? Está aqui, vou ouvir. Conflito com a minha mãe? Vou ouvir. E aí você vai enumerando as pessoas que compõem a sua ambiência emocional. A gente tem conflito com todo mundo, pode observar. Em algumas situações os conflitos se agravam porque a gente vai deixando avolumar. Mas é tão importante a gente ouvir o que eles têm a dizer. Não ficar deixando para amanhã. Sabe, quantas pessoas eu já identifiquei extremamente infelizes porque não souberam ouvir o conflito de cada dia. Quantas vezes eu mesmo fiquei extremamente infeliz porque não consegui administrar o conflito meu de cada dia. É um por dia, ou às vezes o dia é mais tumultuado, traz vários ao mesmo dia, mas eu preciso enfrentá-los, eu não posso colocá-los na gaveta e fingir que eles não existem. Se eu cuido da febre, por que eu não vou cuidar do conflito? São duas realidades iguais, com as mesmas funções, claro, com características diferentes, com expressões diferentes. São organismos diferentes. A febre é física, mas o conflito também eu sinto em mim. Quando ele me domina, o meu corpo todo ressente, a carne ressente. Eu fico ressentido. O meu corpo fica indisposto, me dá uma dor que eu não sei onde é. O conflito ele tem o poder de derramar no corpo uma série de químicas que são desfavoráveis à minha saúde física. Mas vou vivê-los, vou enfrentá-los, que a qualidade da minha vida depende destes enfrentamentos. Se eu quiser viver sem enfrentamentos, eu não tenho direito de esperar qualidade de vida. Se eu não viver os meus enfrentamentos diariamente, eu não terei condições, não posso, não é justo eu esperar uma situação mais satisfatória. O que é o bem-estar? O bem-estar emocional. O bem-estar físico é aquele em que você sente que o corpo está bem. Você dormiu, você acordou descansado, você trabalha, tem disposição para o trabalho, você se cansa ao longo do dia, chega em casa, toma um banho, vai dormir, o sono vem, isso é bem-estar. Faz uma atividade física, tenta comer direitinho, isso é bem-estar. Mas nós precisamos falar do bem-estar emocional, que é quando você percebe que essa parte de você que tem comando de tudo, que eu gosto de chamar de consciência, ela está em paz. E eu fico bem no corpo que eu tenho. Então eu posso unir o bem-estar físico ao bem-estar emocional e eu tenho uma satisfação enorme de ser quem eu sou. Quando uma coisa no meu corpo não está bem, por exemplo, quando eu tenho as minhas crises de ouvido e eu preciso entrar nos corticoides, meu Deus, como é sofrido para mim. Porque eu tenho muitos efeitos colaterais dos corticoides. A cara que fica larga, o corpo que incha, não é só isso. Eu tenho problema de vista que piora. Então, o desconforto físico, aquela sensação de plenitude no ouvido, o zumbido que não vai embora. O desconforto físico influencia no bem-estar emocional. Então eu preciso ficar fazendo um esforço para que aquele desconforto dessa região do meu corpo não derrame mal-estar
no resto do corpo e nas minhas emoções. Então isso favorece demais o bem-estar do corpo. Os dois caminhos precisam ser cuidados por nós. Cuido do bem-estar físico, cuido do bem-estar emocional. E o bem-estar emocional não é fruto de mágica, nem tampouco um resultado da oração somente. A oração ajuda muito. A oração nos ajuda a colocar as coisas no eixo, mas depois da oração vêm os enfrentamentos. Precisamos marcar uma conversa com fulano de tal. Para quê? Para pontuar os conflitos que nós estamos tendo. Preciso pontuar os conflitos que eu estou tendo com as pessoas. Preciso falar sobre eles com as pessoas, porque eles estão me intoxicando e eu não tenho o direito de fazer isso comigo. Não posso transformar a minha rotina de conflitos numa rotina normal, como se eu pudesse suportá-la o tempo todo. Não. Eu preciso resolver sempre que puder. Sempre que eu posso, eu dou um passo na resolução desses conflitos, para eu não ficar eternamente acomodado neles. É tão difícil, é tão cruel você perceber que uma pessoa optou por acomodar-se com os conflitos. Aí aos poucos o sorriso vai indo embora, a disposição vai indo embora, vai perdendo o ânimo, a vontade de viver, e isso vai ficando tão profundo, tão arraigado, e às vezes quando a pessoa tenta reagir, ela já não pode mais. Por isso, fique atento aos seus conflitos. Mas tem uma atitude solidária também, é bacana isso. Você identifica que você pode fazer isso por você, mas você também pode fazer isso por muitas pessoas que neste momento estão conflituadas, precisando viver um enfrentamento. Precisando viver enfrentamentos. Motive essas pessoas a fazerem isso também. E o mais bonito, minha gente, quando nós ajudamos alguém, de alguma forma nós também estamos sendo ajudados. Eu faço questão de ajudar sempre. Aqui, para mim, minhas redes sociais, a minha vida pessoal, o meu contato com as pessoas, onde eu sei que existe um conflito, eu gosto de alguma forma. Se eu puder ajudar, eu quero ajudar, quero contribuir. Porque eu já fui tão ajudado pela minha vida afora. Quantas vezes os conflitos queriam me matar, queriam me arrancar da alegria, queriam me arrancar da minha disposição. E eu tive pessoas fundamentais naquele momento, que me deram a palavra certa, que me ofereceram um ombro, um colo, um amor, um carinho. Então a gente pode ser um para o outro. Eu me disponho, eu fiquei pago para isso e tenho uma enorme satisfação de perceber que o meu ministério me permite isso. De alguma forma, ao expor os meus conflitos pessoais, a maneira como eu lido com eles, também ajudar outras pessoas a lidarem com seus conflitos. É assim que a gente vai qualificando a nossa vida, transformando cada vez mais o nosso coração num lugar harmonioso. Quanto mais em dia eu estiver com os meus conflitos, isso é, enfrentando-os, ouvindo o que eles têm a me dizer, prestando atenção nas mensagens que eles estão me trazendo, permitindo que cada um deles diga, me sugira o que eu posso fazer para vencê-los, ou para adquirir, chegar neste bem-estar emocional que é tão fundamental nos dias de hoje. Quanto mais eu caminho nessa direção, mais harmonioso eu me sinto. E o mais interessante, a gente perde muito daquela pretensão de sermos perfeitos, de sermos prontos e acabados. Não. O ser humano que está em dia é aquele que resolve os seus conflitos toda hora, todo instante. Não existe perfeição para nós nunca seremos perfeitos. Bobo de quem desejar ser. Nós somos imperfeitos, mas precisamos ser honestos com as nossas imperfeições. Preste atenção nos seus conflitos. Ouça o que eles têm a dizer. Pode ser que você esteja conflituado há muito tempo
e não tenha dado atenção, devida atenção, às vozes interiores que tentam lhe alertar das mudanças que você precisa fazer para viver melhor, para ser mais inteiro, ser mais feliz. Que Deus abençoe nosso propósito, que Ele possa iluminar o nosso coração hoje, nos conceder a sabedoria, o discernimento para ouvir o conflito, enfrentá-lo e resolvê-lo. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento para também ajudar os conflituados que estão ao nosso redor. Que Ele aguce em nós o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade, para que nós tenhamos paciência com os que estão conflituados ao nosso redor. E nós tenhamos este movimento, tenhamos a capacidade de fazer este movimento, de sair de nós, de viver cada vez mais essa revolução. Isso é uma revolução. Reconciliar-se diariamente é um movimento muito revolucionário. Eu ouso ser quem eu sou. Eu ouso todos os dias ouvir os meus conflitos, não me acomodar a eles e buscar a transformação, a evolução que eles podem me ajudar a viver. Sei que não é fácil ficar sob a doma do conflito. Sei que ele é desconfortável, ele nos desinstala, ele nos retira o sossego, mas há uma dimensão pedagógica dele que é importantíssima de ser ressaltada. Eu escrevi assim: o conflito nos indica a existência de uma inflamação emocional. A cura só é possível mediante os enfrentamentos. Não cale seu conflito, mas ouça cada detalhe do que ele tem a lhe dizer. Adaptar-se a ele é optar pela manutenção de uma conduta pouco frutuosa. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, boa noite. Meu marido me traiu há 19 anos, voltamos, mas eu nunca mais confiei nele. E eu acho que estava certa, pois há alguns dias peguei uma conversa dele com uma mulher que ele nem conhece pessoalmente, marcando o encontro. Estou vivendo um inferno, ouvi sua mensagem sobre o perdão, amor, defeitos, e eu não consigo nem olhar para ele. Ele tem acabado com a minha vida. Estamos juntos há 26 anos, hoje tenho 40 anos e sinto que perdi toda a minha vida ao lado dele. Como perdoar? Minha filha, o perdão é, antes de qualquer coisa, um banho de amor próprio. Porque quando eu perdoo, eu expulso de mim o lixo que porventura o outro resolveu deixar. Sempre que eu decido perdoar, eu estou decidindo de maneira inteligente pelo meu bem-estar. Eu estou optando. É claro que o meu perdão tem repercussão na vida de quem eu perdoo, mas o primeiro a ser beneficiado com o gesto sou eu. Agora, o que é interessante é você identificar, talvez essa nova traição seja uma consequência de uma vida que vocês não souberam articular bem. O casamento não é mágica, gente. Viver casado não é brincadeira. Requer uma administração diária, uma renovação diária da fidelidade, requer colocar na mesa todas as questões que envolvem a vida dos dois. E como você mesma disse, essa desconfiança que você nutriu a vida inteira não adiantou de nada, né? Porque desconfiança não evita a traição, às vezes até acelera. Porque por isso que é tão interessante a gente perdoar de verdade. Pode ser que você não tenha perdoado naquele momento que você precisou perdoar,
e por isso a sua relação com ele foi tão pesada, tão difícil, a ponto de haver uma outra pessoa nessa história novamente. Agora pode ser que não. É que às vezes em alguns momentos da nossa vida, a gente não tem nem como chegar ao resultado da pergunta que a gente faz. Às vezes a gente não tem como investigar o porquê das coisas, e só nos resta o como. E agora? Como é que eu vou administrar esse momento da minha vida? Uma coisa é certa: você não pode perder agora a vontade de viver, porque terá de administrar um novo momento de traição. E tem outra coisa: se você ama esse homem, se ele é importante para você, apesar de tudo que ele errou, não desanime dele. Mas você pode ter certeza que se você não fizer a experiência da confiança, não há vínculo possível. Você vai ficar eternamente desconfiada porque um dia houve uma traição, porque um dia houve um momento em que ele não foi fiel a você. E isso passa pelo relacionamento. Isso passa pela capacidade que o casal tem de restabelecer o vínculo que um dia foi quebrado. Tá certo? Estou falando de uma situação que eu não vivi na pele. Pode ser muito teórico para você. Mas uma coisa é certa: quando o perdão acontece de fato, torna-se muito mais tranquilo recomeçar. Se não há o perdão, a experiência do recomeço é sempre mais difícil. Eu espero que você tenha sabedoria para administrar esse momento. Porque nós, ainda que você não tenha vivido a traição no casamento, mas o tempo todo nós precisamos administrar o fato de não sermos fiéis como gostaríamos de ser. Nós depositamos muita esperança, em tantas realidades, e aquilo não acontece como a gente precisava esperar, como a gente esperava que acontecesse. E você precisa se reconciliar com a vida. A vida não é como você sonhou que fosse. Mas não adianta ficar reclamando. Ela não vai mudar porque você está reclamando. Ou você se reconcilia com ela, ou você perde a oportunidade de saborear o que ela tem a lhe oferecer. Que é assim, é interessante, Às vezes nós estamos prestando muita atenção no não que a vida nos disse, e porque nós estamos ficcionados no não que recebemos, a gente perde a oportunidade de perceber as portas que foram abertas a partir daquele não. E que às vezes são muito melhores do que aquilo que a gente esperava. É uma questão de sabedoria. Muitas vezes tenho um olhar viciado sobre a minha vida. Fico localizado sempre nas mesmas expectativas, nos mesmos posicionamentos, e de repente um movimento da vida me retira dali, e eu acho aquilo desagradável, desconfortável. Mas se eu vivo o movimento de repente perceber que alguma coisa está saindo do meu controle, e eu espero com serenidade as coisas se ajeitarem, ou até mesmo vou ajeitando à medida que posso, de repente eu me surpreendo com algo que era muito melhor do que eu esperava. No não da vida nós também encontramos possibilidades, e às vezes muito mais significativas do que aquelas que nós já havíamos construído para aquele momento. É por isso que é bom a gente ter bons amigos do nosso lado, porque são eles que nos ajudam a descobrir esses caminhos no meio do mato. Sim, porque dependendo da situação é como se nós estivéssemos no meio de uma selva. Fica tão difícil o entendimento. Uma morte, uma traição, como é o caso dessa moça, a perda de um emprego nesse momento de crise que o país atravessa, tantas seguranças que antes estavam garantidas, de repente não estão mais. E aí você até descobre o desconforto que o amor é insegurança o tempo todo. O simples fato de amar já nos coloca num contexto de insegurança. Ah, padre, mas o amor nos dá segurança? Dá, mas no avesso dele é pura insegurança. Medo de perder, medo de que vá embora, medo de que não aconteça como você esperava. Então, no meio dessa selva toda, a gente precisa ouvir, fazer bastante silêncio, prestar bastante atenção em nós, porque nós temos essa mania, de no momento da dificuldade,
a gente não se ouve, a gente não presta atenção em nós mesmos. E não espere que Deus traga um recado de fora, viu? É por dentro que Ele fala. A voz de Deus não é uma voz que vem de fora, ela vem de dentro. E só escuta quem se cala. É na experiência de ficar quieto, a quietude será sempre uma oportunidade que Deus terá de falar conosco. Não espere que essa voz de Deus venha de fora. Ela irromperá em você. E às vezes no meio dessa selva de tantas dificuldades, é no ato de calar-se que você terá condições de ouvir a voz que chama. Qual é a direção que eu preciso ir? E Deus lhe falará através de pessoas que te amam, que estão próximas, que te amam de verdade, pelo amor de Deus. Não vai escutar os que não têm um comprometimento real com a sua vida. Porque gente que dá palpite errado na nossa vida está cheio. Não confunda a voz de Deus com a voz de gente conhecida somente. Este recado será dado por dentro, através de pessoas que falarão com você numa linguagem que você vai entender. Que é assim que é interessante ouvir a voz de Deus, reconhecendo-a no mais íntimo de você, naquele que confirma de fora o que você já sabe que precisa fazer para superar esta ou aquela questão. Volto a dizer, você escuta a sua voz quando o outro vem e diz exatamente o que você já está se dizendo há muito tempo. Ali existe uma confirmação da voz que Deus lhe soprou com a voz que Ele confirma naquele que chega. Obrigado pela companhia. Eu espero que você possa trazer uma bonita experiência de abrir os caminhos nessa mata que é a existência, ouvindo a voz de Deus que fala em você e através daqueles que te amam. A pessoa não quis se identificar, ela só pede uma orientação. Padre, tive 4 filhas, foram 4 cesáreas e eu não me sinto bem esteticamente. Fiquei com a barriga muito grande, cicatriz e fora os seios que não gosto por serem muito pequenos. Tenho muita vontade de fazer plástica, colocar silicone, mas tenho medo do que pode acontecer. Será que Deus aprovaria isso, padre? Eu tenho certeza que me sentiria melhor comigo mesma e na relação com meu esposo. Temos 37 anos e acabo ficando mais velha que ele. Tudo isso atrapalha um pouco a nossa relação. Eu preciso estar bem comigo para estar bem com ele e com as minhas filhas. Minha filha, essa é uma questão que você está vivendo e que muitas outras pessoas também passam pelo mesmo conflito, né? Algumas não chegam nem buscar uma orientação e já fazem a cirurgia plástica, se sentem livres para isso. Agora você tem um residual aí, né, que talvez tenha vindo dos pais, da orientação religiosa que você teve, que lhe faz querer perguntar a um padre a respeito, né? A igreja não se opõe à ciência de maneira alguma, né? E a igreja, não sei nem se ela já se pronunciou, né, oficialmente a respeito dessas questões. O que a igreja nos faz é sempre nos orientar para que a gente não caia nas facilidades que a vida vai oferecendo, que muitas vezes retiram de nós a oportunidade, por exemplo, da disciplina. Eu particularmente acho um absurdo, por exemplo, que algumas pessoas façam uma lipoaspiração quase que de 2 em 2 anos, porque não conseguem viver uma disciplina quando depois que tem o resultado da lipo, né? Quantas vezes eu encontro a pessoa falando isso? Quando eu precisar faço de novo. Não tem que ser assim, né? Por exemplo, eu acredito que no seu caso seja uma situação muito justa. A mulher realmente, depois de ter tantos filhos, ela acaba tendo algumas cirurgias, são até necessárias, né? Para você ter a reconstrução interna da musculatura que vai ficando frouxa. Eu acho que é direito da mulher ela buscar os recursos que a ciência oferece para que ela recupere essa autoestima. Não vejo que isso seja um problema, né? O problema é quando nós colocamos isso de maneira exagerada e até mesmo como uma prioridade diante de tantas coisas na vida, que às vezes isso não seria tão importante, tão necessário.
Se você acha que isso vai fazer bem ao seu casamento, se a sua autoestima vai ficar melhor, converse com seu esposo. Se você tem condições financeiras de fazer a cirurgia, procure um bom médico, né? Procure um bom profissional que vai lhe dar condições, sobretudo por causa dessa questão da gravidez. Eu sei porque eu conheço mulheres que precisaram dessa cirurgia reparadora. Eu não me esqueci o nome dessa cirurgia, não me lembro mais. É necessária para muitas mulheres e não é nenhum problema você se orientar. De repente você vai, conversa com o médico. É preciso que essa cirurgia não seja interpretada de maneira banal, né? O pecado está aí. É quando você começa a banalizar o procedimento, quando você começa a colocar isso como sendo uma rotina da vida agora. Então eu vou fazer 30 plásticas, porque tudo em mim que está precisando de modificar, eu não sei conviver com isso. Eu acho que o pecado é toda vez que nós começamos a cair nesses relativismos que colocam o valor da pessoa humana aquém de tudo isso, de todas essas aparências, né? Não é bem assim, né? A gente sabe que, por exemplo, quantas crianças são traumatizadas porque tem a orelha de abano, né? Meu Deus do céu, a gente mesmo orienta, vai lá, se você tem a oportunidade, leva seu filho, corrija o mais rápido possível, para que essa criança não fique sofrendo com o desconforto de ter uma orelha que pode estar consertada. Se a ciência está ao nosso serviço, vamos fazer uso dela, mas um uso consciente. Tendo sempre, eu acho muito justo que você faça essa reflexão. Que você coloque, por exemplo, que a cirurgia vai fazer bem à sua autoestima, que vai melhorar a sua relação com seu marido, a sua relação com seus filhos, que vai te deixar mais feliz. Eu acredito, minha gente, que Deus está sempre do lado do bom senso. Então, tenha como regra o bom senso. Deus nos fala através da nossa consciência. Está exagerando? Será que eu estou exagerando na busca pela minha boa aparência, né? Será que eu estou exagerando em buscar recursos para ficar cada vez mais jovem? A gente tem que se utilizar dos recursos que tem. Claro, os recursos estão aí para tornar as pessoas mais dispostas, mais jovens durante mais tempo. Mas muito cuidado com as escolhas que a gente faz, né? A atividade física, por exemplo, ela vai dar ao seu corpo mais disposição, ela vai manter a sua musculatura mais forte para você envelhecer com mais qualidade. E muita gente relativiza, né? Ah, que bobagem, a musculação é vaidade, a academia é vaidade. Não, não é bem assim. Pode ser que ali tenha gente que vai procurar o exercício apenas como vaidade. Mas existem muitas pessoas que já estão conscientes da necessidade de uma atividade física como melhora do corpo, que repercute na alma e no espírito da gente. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Se existe um recurso para ajudar, quantas pessoas, gente, aquelas crianças que têm o lábio leporino, né, precisa da cirurgia. A cirurgia plástica está para isso. Ela recupera a autoestima em muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem uma necessidade mesmo de fazer aquela cirurgia para reencontrar o equilíbrio pessoal. Nós não vamos nos opor, agora é uma questão de você fazer a sua análise, de você estar em paz com a sua consciência, com todos os recursos que você busca para reencontrar essa autoestima, já que hoje a ciência está avançada. Agora é uma boa questão, o que a igreja diz sobre tudo isso, né? A gente vou procurar saber um pouco mais. Agora, posso lhe garantir que tudo isso que passa pelo bom senso, que não é exagero e que realmente vai ser buscado, o recurso vai ser buscado por um bem maior, um bem-estar do ser humano, né? Eu acredito que nós estejamos fazendo o que é correto. Buscar, a partir do bom senso, o que realmente vai nos... Só sei que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abusar dos recursos e a gente esquecer o fundamental, né? Eu acho que a vida humana, ela tem tantas riquezas que a velhice vai nos dar, né? Claro, envelhecer bonito, envelhecer com dignidade. Eu não sou contra isso, não. Eu sou contra os exageros, né? As caras plastificadas que
que retira dela até o direito de demonstrar que está feliz, né? Às vezes a pessoa tem a mesma cara em todas as situações. Né? Você está sorrindo? Não, eu estou chorando, é que não parece. Aí é que está o risco. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.